Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós terminamos a saga, né? Terminamos o estudo aqui dos juizados especiais criminais, fazendo a leitura e o estudo do artigo 92. Ao longo de dezenas de aulas, nós estudamos os juizados especiais criminais aqui no canal. E hoje nós podemos aí encerrar, né? Então, de início eu quero deixar um agradecimento também àqueles que vêm acompanhando o canal, que têm ajudado o canal a crescer. E vamos em frente, né? Vamos sem mais delongas. Vamos lá. O que é dito aqui? Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Então, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Legal. E o que nós temos aqui, professor? Nós temos aqui, pessoal, o princípio da especialidade. Ou seja, pelo princípio da especialidade, as normas da Lei 9.099 aplicam-se sempre e preferencialmente aos processos do GCRIM, o que é óbvio, né? Ora, a Lei 9.099 trata dos juizados especiais criminais, ela institui esses juizados especiais criminais, ela disciplina esses juizados especiais criminais. É óbvio que, preferencialmente, são essas normas que são aplicadas aos processos do GCRIM, isso é evidente. Então, nós temos aqui, olha, norma especial, uma lei especial, que, obviamente, deve ser aplicada ao caso concreto. Agora, também existem normas mais gerais, certo? Então, se nós temos normas especiais aqui, que é a norma especial da Lei 9.099, por outro lado, nós também temos normas gerais, que é o Código Penal, o Código de Processo Penal, tá bom? Então, o que acontece? Subsidiariamente, quando a Lei 9.099 não dispuser sobre determinado assunto, ou ainda que dispuser, mas deixar ali uma lacuna, né? Ele não dispuser em todos os sentidos, deixou uma lacuna ali que não é eloquente, o que acontece? É possível aplicar analogicamente as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal ao GCRIM. Legal, então aqui a gente vê que é algo simples, né? O que acontece? Aqui nós estamos aplicando ao caso concreto o princípio da especialidade. Por quê? Porque se eu tenho uma lei especial, que é o caso aqui, a Lei 9.099, se eu tenho uma lei especial para tratar de um determinado contexto, então aqui nós temos uma lei especial para tratar, para reger o GCRIM, eu devo primariamente aplicar essa lei. Por outro lado, se essa lei ela tem algum tipo de omissão, se ela não tratou de determinado assunto, e se é possível eu aplicar uma lei geral, que pode ser aqui o Código Penal ou o Código de Processo Penal, ao caso concreto para suprir aquela lacuna, aí eu aplico essa lei geral aí de forma subsidiária, perfeito? Então, a base é essa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para exemplificar aqui para vocês, porque às vezes o exemplo ele ajuda a compreender o conteúdo, né? Um exemplo que eu trouxe é o enunciado do FONAGE. Eu não coloquei aqui, mas enunciado do FONAGE, tá? Que diz assim, olha, a multa deve ser fixada em dias multa, tendo em vista o artigo 92 da Lei 9.099, que determina a aplicação subsidiária dos Códigos Penal e de Processo Penal. Então aqui está falando o seguinte, olha, a Lei 9.099 não falou nada de como calcular a multa. Então como é que eu faço para calcular a multa? Aí eu aplico as regras que estão ali no Código Penal e no Código de Processo Penal, mas em específico aqui, né, principalmente no Código Penal, porque lá no Código Penal fala como é que eu calculo a pena de multa através dos dias multa. Então, como a Lei 9.099 não dispôs de forma diferente, eu busco aqui na norma geral a regra para calcular a multa, tá certo? Legal. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Esse primeiro exemplo que eu dei é um exemplo em que a Lei 9.099 não dispôs sobre determinado assunto, e aí eu busquei nas normas gerais aqui, em específico no Código Penal, eu busquei como reger aquele assunto,
tá? O assunto aqui dos dias multa, da aplicação da multa. Mas agora eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo em que a Lei 9.099 ela dispôs a respeito. O que diz aqui? Olha, não se aplicam os prazos recursais do Código de Processo Penal quando a Lei 9.099 dispuser diferente. É evidente. Vocês estão vendo essa expressão aqui, olha, no finzinho, que está em laranja na tela de vocês? Ali é dito o seguinte: no que não forem incompatíveis com esta lei. Ou seja, se a Lei 9.099 prevê um prazo recursal para ela, aí eu aplico esse prazo recursal no âmbito do GCRIM. Ah, mas o Código de Processo Penal, ele prevê um outro prazo recursal. Não importa. Ele se aplica aos ritos regidos pelo Código de Processo Penal, mas não ao GCRIM, porque ao GCRIM eu tenho um regramento específico, olha, princípio da especialidade. Então, eu tenho que aplicar ao GCRIM o regramento específico da Lei 9.099, tá? Então, no exemplo 1, nós temos um caso em que a Lei 9.099 ela não tratou de um assunto, e aí eu busquei na legislação geral, né, nas normas gerais ali do Código Penal, como tratar aquele assunto. E no caso 2 aqui, no exemplo 2, eu trouxe um assunto, um tema em que a Lei 9.099 ela dispôs a respeito daquele assunto. E por que ela dispôs de forma suficiente, de forma adequada ali, né? Ela preencheu aquele assunto do modo como ela queria que fosse aplicado no âmbito do GCRIM. Aí, como eu tenho essa norma especial aí, eu não vou aplicar o que está lá no Código de Processo Penal, porque isso aí seria incompatível com a Lei 9.099, ok? Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o curso, tá? Agradeço. Por favor, deixem os comentários, falem aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam, né? Porque agora nós encerramos. Mas eu quero ressaltar para vocês que, como a legislação ela muda dia a dia, a jurisprudência também ela muda dia a dia, caso vocês verifiquem aí alguma situação que, olha, houve alteração legislativa ou não, agora tem um entendimento jurisprudencial diferente, podem deixar também aí nos avisando, tá? Que a gente avalia se é o caso, eventualmente, aí de fazer uma nova aula, seja uma aula bônus ou eventualmente até trocar a aula, né? Substituir ou fazer algum tipo de comentário, de observação aqui no canal, tá bom? Mas então, se vocês verem alguma coisa que mudou, avisa a gente para a gente poder avaliar a situação, tá certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui e, se Deus quiser, nos vemos no próximo curso.